Pessoal, eu vou fazer novamente mais um vídeo, vou atualizar nesse vídeo com todas as questões de todas as atividades, as questões das semanas anteriores, porque eu estou indignada com o resultado que está tendo. Pouquíssimos alunos estão enviando as atividades. Toda semana a gente verifica que os alunos estão recebendo, porém não estão retornando para os professores. Vamos levar a sério, porque isso aqui é para o aprendizado de vocês. Se vocês não levar a vida de vocês, o aprendizado de vocês a sério, quem é que vocês acham que vai fazer por vocês? Vocês têm que ser os primeiros a querer se superar, ser os primeiros a querer melhorar a concepção das coisas, pessoal. Não, não se limitem só no que a gente passa. Isso aqui é pouquíssimo comparado às coisas que a gente vem fazendo. Eu já postei vários vídeos no grupo. Muitos alunos não estão vendo os vídeos, eu tenho certeza disso, porque em muitos dos vídeos eu respondia uma ou duas questões e eu vi aluno me fazendo perguntas que estavam explícitas lá no vídeo, aluno dizendo, professora, eu não estou entendendo nada. Aí me fazia uma pergunta, sendo que essa mesma pergunta eu tinha respondido em vídeo e enviado no grupo. O vídeo é para ser assistido, não é só para ficar copiando, enchendo a memória do telefone de vocês. Assistam. É a única maneira que nós temos de nos comunicar, professor e aluno, nesse momento, que a gente não pode ter contato físico, é assistir. Eu fico esperando, eu passo a tarde inteira esperando me mandarem mensagem para a gente conversar, para tirar dúvida. Um ou outro mandam resposta, perguntas e questionamentos, um ou outro. Então, respondam as atividades. Eu vou estar novamente, mais uma vez, postando de novo todas as atividades. Eu quero ver qual que vai ser a desculpa que vocês vão dar dessa vez. Vamos levar as coisas a sério. Vocês só estão prejudicando a si próprio. Então, busque melhorar a concepção de vocês em relação às coisas, pessoal. Busquem melhorar a concepção de vocês. Não se enganem. Bom, indo aqui na primeira questão da primeira semana. Vitor praticava ciclismo em uma pista de circuito fechado com extensão de 400 metros, mais um trecho de comprimento desconhecido. Vitor deu 10 voltas e o mostrador de distância percorrida indicou 10 quilômetros. Em metros, qual é o comprimento do trecho de comprimento desconhecido? Essa questão aqui, a primeira coisa que vocês vão fazer, como eu já ensinei para vocês, é separar os dados da questão. Como vocês podem ver logo aqui abaixo, eu fiz isso. Eu coloquei a extensão da pista. Qual que é o valor da extensão da pista? Vai ser 400 metros mais x metros. Por que x metros? Porque tem um trecho dessa pista que nós não conhecemos. E se a gente não conhece, a gente vai chamar ele de x, para poder descobrir esse valor. Logo após, a gente vai montar nessa a equação, que ficou da seguinte maneira. 10, que vai multiplicar entre parênteses 400 mais x igual a 1.000 metros. Por que 1.000 metros? Porque 10 quilômetros é 1.000 metros e todos os nossos cálculos aqui terão que ser convertidos para metro. Fazendo as continhas básicas de operações que já foram ensinadas na escola, que eu acredito que vocês estão lembrados, a gente vai obter o resultado como vocês estão vendo logo abaixo. Eu vou pegar o 10 e multiplicar por todos os termos que estiver dentro do parênteses e igualar ao restante da conta. Então, vai ficar 10 vezes 400, 4.000, 10 vezes x, 10x. Tudo isso igual ao restante da conta, 1.000.
Depois nós vamos isolar o 10x. Sempre vamos isolar a letra. Então vai ficar 400 menos 1000 igual a 10x. Fazendo a primeira conta, vai ficar 3.000 igual a 10x. Agora nós vamos pegar o 10x e passar para baixo do 300, dividindo. Vai ficar 300. 3.000 dividido por 10 vai ficar 300x. Ou simplesmente cortem um x em cima com um x embaixo. A segunda questão fala o seguinte: Emílio e Guilherme colecionam selos. A coleção de Emílio tem 12 vezes o que tem a coleção de Guilherme. Se cada um ganhar 225 selos, Emílio terá o triplo que de Guilherme. Quantos selos cada um possui? Primeira coisa que nós vamos fazer é separar os dados. Guilherme tem quantos selos? Não sei. Quando a gente não sabe, nós vamos chamar de uma variável qualquer. E Emílio tem 12 vezes a mais que Guilherme, então vai ser 12x. Por que 12x? Porque é 12 que Guilherme tem a mais que Guilherme. E qual que é a quantidade de Guilherme? X. Logo, na segunda parte da nossa equação, ela vai falar assim, que Guilherme vai ter x, não é isso? Que é aquela quantidade inicial, mais 225. E Emílio vai ter 12x mais 225. Logo após isso, nós vamos pegar a nossa continha, como está aqui indicada na segunda parte, e vamos somente responder, fazer as operações básicas que já foi ensinado na escola para vocês. Eu vou pegar 3. De onde que surgiu esse 3 aqui? Porque o Emílio, vai ter o triplo do Guilherme. Então, esse 3 está indicando esse triplo. Eu vou pegar 3 e multiplicar por todos os termos que tem aqui dentro. E essa segunda parte nós vamos repetir. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 225, 675. Igual a esse restante que nós repetimos aqui. Na parte de baixo aqui agora, todos os termos que tem letra, você vai colocar do lado que tem letra. E todos os termos que não tem letra, você vai colocar do lado dos termos que não tem letras. Fazendo as operações básicas, vão ficar menos 9x igual a menos 450. Como eu não posso ter sinal negativo aqui, eu vou colocar multiplicado por menos 1. Esse menos 1 foi eu que criei, porque eu não quero esse número negativo. Quando a gente faz essa multiplicação, altera todos os sinais. Então, quem era negativo vai ficar positivo. Agora, nós vamos fazer o quê? Como sempre, pegar o número que está do lado da letra e passar dividindo por segundo membro da equação. 450 dividido por 9 vai ficar 50. Essa aqui é a atividade da primeira semana. Eu não acredito que não tá gravando. Oh, tá gravando sim. Perdão, pessoal, releve. Essa aqui é a atividade da segunda semana. Primeira questão. Quais os resultados naturais da inequação 2x menos 18 maior que 4x menos 38? Esse sinal se lê maior que. O que é que nós vamos fazer? Isso aqui é uma operação normal, igual às outras. A única diferença é que no lugar do igual, agora ele foi substituído por esse símbolozinho aqui de maior que, ou vocês também podem ver ele invertido, que é o menor que. Mas a maneira de calcular vai ser a mesma, só o símbolo que mudou. Então, a gente pega essa equação e reescreve ela aqui. Na linha de baixo, todos os números que tem letra, você vai colocar de um lado da equação, da inequação, e os números que não tem letra, você vai colocar do outro lado. E vamos fazer as operações fundamentais. 2x menos 4x vai ficar menos 2x. Menor aqui, porque esse é o símbolozinho. 18 menos 38 vai ficar menos 20x. Eu não quero ter a minha equação negativa, então eu novamente criei o menos 1 aqui para a gente multiplicar por esse número e esse termo que era negativo ficar positivo. Agora, esse número 2 que está
do lado do x vai passar dividindo pelo 20. Então, vai ficar x é menor do que 20 dividido por 2. Logo, x é menor do que 10. Então, a alternativa que tem na folha aí de vocês vai ser a alternativa B. O nosso x é menor do que 10. Questão 2. Entre as opções a seguir, qual é a que melhor representa a idade de Maria? Maria tem 2 vezes a idade que terá daqui a 10 anos. Entretanto, a idade de Ana não supera o quádruplo da idade de Maria. Bom, primeira coisa, separar os dados. Nós conhecemos a idade de Maria? Não. Se nós temos um termo que nós não conhecemos, nós vamos chamar de uma letra qualquer. Nesse caso aqui, a gente chamou de X. E a idade de Ana? A idade de Ana, eu sei que daqui 10 anos vai ser maior do que a idade de Ana, vai ser o dobro. Então, vai ser 2, que multiplica X mais 10. Esse X é porque eu não conheço ele, e esse 10 é dos 10 anos lá na frente, e esse 2 é do dobro da idade de Maria. Logo, nós vamos montar a nossa equação. Lá na segunda parte do exercício, fala assim, que a idade de Maria sempre vai ser o quádruplo. Não vai ultrapassar a idade da outra, certo? Então, vai ser o quádruplo sempre. Então, se não vai ultrapassar, significa que ele vai ser maior ou igual. Então, vai ficar dessa maneira aqui. 4x maior ou igual, por isso do símbolo tá virado para cá, porque essa parte nunca vai superar a outra. E eu vou pegar a segunda equaçãozinha que a gente tinha descobrido em cima e colocar na frente. E fazer as operações fundamentais. Na linha de baixo, eu peguei esse 2 e multipliquei por tudo que estava aqui em cima. Sempre que você tiver algo desse tipo aqui, dentro do parênteses, o número que está do lado de fora, você vai multiplicar pelo que está do lado de dentro. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 10, 20. Aqui na próxima linha, segundo passo, colocar os termos que tem letra do lado dos termos que tem letra e os números sozinhos junto com os números sozinhos, fazendo a operação 4x menos 2x, 2x. Repito o sinal e repito o número, porque não tem com quem eu fazer conta. Agora, o número que está ali do lado da letra, eu vou passar dividindo. Vai ficar x é menor ou igual do que 20 dividido por 2. Logo, x é maior do que 10. Então, lá na resposta, o gabarito de vocês é para estar assim. Logo, a idade de Maria é maior que 10. E vocês vão aí, vão marcá-la. A questão 3 fala assim, sabendo que um quadrado possui 4 lados concluentes, que condições devem ser cumpridas para que a área de um quadrado seja maior que o seu perímetro. Primeira coisa que vocês têm que saber, perímetro. Para a gente saber o perímetro de uma área, o perímetro é a soma de todos os lados e a área é a multiplicação da altura pela largura. Continuando aqui. Então, sabendo isso, nós vamos atribuir valores. Esses valores que eu atribuí aqui foi valores qualquer, não tem nenhuma especificidade para atribuir eles. Vocês podem colocar aí o valor que vocês acharem mais convenientes. Quando a gente fizer todos os cálculos aqui que estão explícitos, copiados passo a passo, vocês vão perceber que para a área ser maior do que o perímetro, o valor numérico, a nossa área vai ter que ser o dobro não, perdão. Para a nossa área ser maior que o nosso perímetro, o valor da nossa área lá vai ter que ser maior do que 5. Todos os valores anteriores que você substituir, a área sempre vai ter o valor menor que o perímetro. Então, o nosso perímetro aqui ser maior, vai ter que ser ao contrário, o que nos leva à alternativa D. Próxima questão. Uma empresa que trabalha com cadernos
tem que gastar gastos fixos de R$ 400, mais o custo de R$ 3 por caderno produzido. Sabendo que cada unidade será vendida a R$ 11, quantos cadernos deverão ser produzidos para que o valor arrecadado supere os gastos? O que a gente vai fazer? Primeira coisa é montar nossa equação. Como que a gente monta ela? Pegando os dados que o exercício nos dá. O que o exercício quer saber? Quantos cadernos nós temos que produzir para os nossos lucros superar o gasto? Primeira coisa que a gente vai fazer, anotar os dados, que vai nos dar a seguinte equação. 11x menos 3x tem que ser maior do que 400, ou seja, essa parte aqui é a nossa, vai ser a parte do lucro, e essa aqui é a despesa, e essa parte tem que ser maior do que essa, por isso que a aberturinha do sinal tá para esse lado direito. Agora nós vamos só fazer as operações fundamentais. 11x menos 3x, 8x, e o 400 só repetindo. Eu pego 800, passo para a parte do 400 e vai ficar 50, ou seja, o nosso x aqui, a quantidade aqui de cadernos que nós temos que fazer é 50. Próxima questão, o exercício da outra semana já. Baseado na figura abaixo, o menor valor inteiro par que o número x pode assumir para que o perímetro dessa figura seja maior que 80 unidades de comprimento é, ou seja, ele quer saber qual é o valor que tem que assumir x para que esse perímetro aqui seja maior do que 80. O que vocês vão fazer? A primeira coisa, o que é o perímetro? Se ele está falando de perímetro, ele está se referindo à soma de todos os lados, não só nesse exercício, mas em todos os outros exercícios que pedir para vocês alguma coisa relacionada a perímetro, fiquem cientes de que esse exercício que é a soma dos lados da figura que seja. Peguei todos esses números aqui e somei. Observem que essa primeira parte aqui. Na segunda parte, eu separei os números com letras e coloquei de um lado, e os números sozinhos coloquei do outro. Fazendo as continhas de cada um, eu obtive 11x mais 10. Passando aqui para a segunda parte. Ficou ok? A gente já sabe que o nosso perímetro tem que ser maior do que 80. Então, o valor daquele meu resultado, eu só repeti aqui, maior do que 80. Fiz novamente as operações fundamentais que vocês, a essa altura, já devem estar sabendo. Letra do lado de letra e número do lado de número, que vai nos dar como resultado x igual a 6,336. E ponto, que significa que esse número não vai terminar, é um número infinito. Ok, pessoal? Essa parte aqui, desconsiderem ela. Eu estava terminando de fazer, eu estava fazendo conta a mais do que precisa, mas na verdade a questão só pede isso aqui, viu? Na questão 2, a solução dessa equação é, ou seja, se ele está falando assim, a solução é, esse ezinho aqui acentuado lá no final tá pedindo para você dar a resposta. Nesse caso que vem a interpretação do texto de vocês, que é uma coisa que está faltando muito. Vocês não leem a questão e não interpretam. Não conjugam o verbo direito para você saber o que ele está querendo. Então, eu peço para vocês praticarem bastante a leitura. Ele só está querendo que você calcule. Então, você vai calcular isso aqui do jeito que eu já ensinei para vocês. Peguei essa parte e repeti aqui. Número do lado de número e letra do lado de letra, repetindo sempre os sinais. Eu peguei o 4, passei para o outro lado lá e repeti o 3 aqui. Menos 3x é menor, menos 2, menos 4 lá na frente. Fiz a continha aqui que me deu menos 6. Como aqui está negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Esse menos 1 não saiu de nenhuma parte da conta, foi eu que criei, porque eu não quero o sinal negativo. Repeti agora lá embaixo com sinais positivos. Quando eu multiplico por menos 1, o sinal de maior que, ele vai virar menor que. Isso sempre vai acontecer, sempre, sempre, sempre. Sempre que a gente multiplicar por menos 1, o sinal de maior que ou menor que vai ser invertido.
Isso aqui, fazendo o restante das operações, vai nos dar x é menor do que 2. A terceira questão: qual é o menor valor interno que satisfaz a desigualdade apresentada a seguir? Essa questão, não sei se vocês se atentaram ao que eu já falei lá atrás, mas essa questão eu anulei ela, porque ficou faltando uma parte da pergunta, correto? Aí muitos alunos estavam questionando. Eu falei, gente, vocês assistiram aos vídeos que eu postei anteriormente? Se vocês tivessem prestado atenção, vocês já saberiam que essa questão aqui foi anulada. Então, eu peço mais uma vez, acompanhem, assistam os vídeos, assistam as explicações. Questão 4. O conjunto de todas as soluções reais da nossa inequação, desta aqui presente é: você, novamente, só vai resolver essa inequação da mesma forma que foi resolvida anterior. Vou repetir ela aqui embaixo: número do lado de número e letra do lado de letra, e fazer as operações fundamentais. Quando tiver a nossa letrinha com sinal negativo, a gente multiplica por -1 para ele ficar positivo. E é só isso, pessoal. Observe que todas elas estão seguindo o mesmo modelo. A outra questão da próxima semana: resolva seguir as inequações. Pessoal, observe que essa questão aqui é só vocês resolverem as inequações daquela mesma maneira que eu já ensinei para vocês, colocando letra do lado de letra e número do lado de número, pessoal. O que está faltando de vocês é interesse e atenção. Então, por favor, observem direitinho, façam o exercício. A única maneira que nós temos de nos comunicar é através dos vídeos das aulas. Se vocês não assistirem, não prestar atenção, vocês vão estar dificultando o aprendizado de vocês. Então, deixem a preguiça de lado, porque isso aqui é o futuro de vocês mesmos. Eu vou dar aqui um zoom para vocês observarem melhor as questões. Agora, essa daqui é a atividade desta semana que foi postada no grupo, que já é um outro assunto diferente do anterior. A primeira questão fala o seguinte: um capital de R$ 800 aplicado a juros simples com taxa de 2% ao mês resultou em um montante de R$ 800. Após certo tempo, qual foi o tempo de aplicação? As 3 primeiras coisas que vocês vão ter que saber: esse M é de montante, o C de capital, o J de juros, o I de taxa e o T de tempo ou prazo. Guardem essa informação aqui, que nós iremos utilizar ela muito ao decorrer aí das próximas questões. Esses dois aqui que são destacados de amarelos são as fórmulas que nós vamos estar utilizando. Essa aqui é para calcular o montante de um capital e essa aqui é para capturar os juros. Vamos lá. Para a gente calcular essa primeira parte, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar os valores que foi dado na questão e substituir no lugar das letrinhas aqui. 800 não foi o montante que ele nos deu, a gente vai substituir no lugar do M. O capital não foi R$ 800, então nós vamos substituir no lugar do C. O capital de novo. A taxa de juros ali não foi 2% ao mês, nós vamos substituir no lugar do T. Aliás, perdão, do I. E o T não é o tempo, que é justamente o que a questão está querendo saber, então a gente vai só repetir ele. Agora nós vamos fazer as operações básicas. É como eu sempre falo para vocês, não confundam uma questão porque você vê números e letras pensando que ela é difícil, que não é. Você só vai fazer as operações básicas: soma, adição e multiplicação. Repetir aqui esse 800, multipliquei o 800 vezes 0,02, que deu 16T aqui, porque esse T veio aqui para junto. Depois, eu isolei o 16T, eu fiz 880 menos 800, que me restou 80. Peguei o 16T, passei para debaixo do 80, que ficou 5
meses, ou seja, esse aqui é o tempo que a questão está pedindo. Na questão 2, uma dívida de R$ 700 foi paga 8 meses depois de contraída e os juros simples. Qual foi a taxa de juros? Nesse caso aqui, ele já quer a taxa, ou seja, nós vamos usar a segunda fórmula. A gente só vai interpretar a questão e substituir no lugar das letras. Depois de feito isso, nós vamos obter aqui, ó, a nossa substituição e vamos fazer as operações simples, pessoal. As operações que vocês já deveriam ter isso em mente, a substituição. A gente trabalha muito com isso, vocês, né, já devem ter aí um bom conhecimento. Fazendo a substituição e as operações simples, nós vamos ter como resposta aqui 0,01. Ah, professor, de onde saiu isso? Da divisão de 60 por 6.000. Isso aqui é a mesma coisa que 1% ao mês, que é o que a questão estava pedindo. A questão 2 fala o seguinte: uma capital aplicada a juros simples rendeu a taxa de 25% ao ano, juros de 110. Depois de 24 meses, qual foi esse capital? Novamente, nós vamos pegar os dados e substituir naquelas fórmulas lá anteriores, que vai nos dar como resultado R$ 220. Ah, professora, não entendi. Olha, o que eu quero para vocês, eu não quero dar a resposta para vocês, eu quero que vocês olhem o vídeo, assistam, interpretem ele e voltem lá, analisem e façam a resposta de vocês. Nessa segunda parte aqui, eu só estou colocando por cima, porque eu quero que vocês entendam que vocês precisam pegar aquela fórmula, separar os dados, que no caso é a interpretação de texto, substituir no lugar de cada um daqueles valores e fazer as operações básicas, que são só as continhas, pessoal, que muitos estão com preguiça de fazer. Questão 4. Em 1º de março de 2014, uma pessoa emprestou a quantia de R$ 4.000 a juros simples, com taxa de 4% ao mês. Qual era o montante da dívida em 1º de julho de 2014? Novamente, o que essa questão está querendo saber aqui? Não é o montante? Vamos pegar os dados que a questão nos deu e colocar na questão, na fórmula, que vai nos dar como resultado 4.640. E a última questão, a questão 5. Durante quanto tempo um capital deve ser aplicado para que seu valor dobre no sistema de juros simples, a taxa de 2% ao mês? Novamente, interpreta a questão, faça a substituição dos valores e aplico na fórmula e faz as operações básicas, pessoal. Observe que não importa o contexto da questão, a maneira de responder vai ser sempre a mesma. Ok? Eu espero que com esse vídeo, os alunos que não tenham me entregado as atividades, me entreguem agora. Com essa aqui, já é a 3ª vez que eu estou repostando as atividades atrasadas para os alunos colocarem em dias. Todas as atividades foram colocadas em ordem cronológica no grupo. Depois, semana passada, eu coloquei de novo, novamente, para os alunos que não tinham me entregado as atividades, eu repostei todas de novo. E agora, mais uma vez, eu estou colocando mais um vídeo atualizado. Então, eu não aceito aluno dizer que não teve tempo, porque tempo tem sim, porque vocês estudam à tarde. Eu não vou aceitar aluno dizer que não teve tempo para responder, que não entendeu o conteúdo, porque está tudo explicado nos vídeos anteriores, foi explicado passo a passo. Nos outros vídeos com a explicação do exercício foi explicado e eu estou novamente repostando, e agora eu vou repostar em um único vídeo a correção de todas as atividades anteriores. E eu não aceito aluno dizer: "Ah, professora, eu estou dando todos os mecanismos para vocês se atualizarem e fazerem as questões. Mas não depende só de mim, depende muito mais de vocês. Então, se atualizem e façam as atividades de vocês. Isso aqui é o futuro de vocês." Não aceito desculpas e não aceito preguiça. O material está sendo todo entregue.
Nunca faltou nenhum tipo de apoio para vocês, então façam. Façam a parte de vocês.